soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos reunidos aqui para poder oferecer um culto de louvor, de gratidão a Deus. É muito bom nos encontrarmos neste domingo que o Senhor nos dá. A Bíblia diz que Deus fez esse dia para nós nos alegrarmos nele. E é muito bom ter todos os irmãos que já estão conectados conosco aqui através do Facebook, também através do Instagram. Deus abençoe grandemente as suas vidas, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Nós vamos, nesse momento, fazer a leitura da Palavra de Deus. Você que já está conectado aí, também pode acompanhar a leitura bíblica em Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14. Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14. Nessa tarde aqui, a sala está um pouco mais cheia, sem aglomeração, certo? Mas temos aqui minha esposa, a missionária Lourdes, que está conosco nessa tarde. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, saudade de todos. Lauane, Laís, que sempre tem estado comigo aqui, e também o diácono Moisés, que vai nos ajudar aqui no louvor, para juntos celebrarmos o nome do nosso Deus com muita alegria. Vamos fazer a leitura bíblica então em Mateus, no capítulo 14, Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14. Vamos fazer essa leitura bíblica, escutar com muita atenção. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada.
No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém, queridos. Vamos louvar a Deus através das nossas orações, depois através de cantos. Eu quero convidar a todos para juntos invocarmos o nome do Senhor nessa tarde, invocarmos a presença de Deus, seja na sua casa, se você se encontra em outro lugar, talvez no seu trabalho. Temos irmãos que têm nos acompanhado desde a Bolívia, do Paraguai, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, que sempre têm acompanhado os nossos cultos, participado conosco. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Pastor Marcelo Duarte, que está lá no Amapá, Deus abençoe grandemente a tua vida. Kevin Murillo, na Bolívia, Deus abençoe a todos. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, todos juntos. Deus Todo-Poderoso, nós queremos engrandecer o Teu nome, invocar a Ti, Senhor, nessa tarde. Engrandecemos a Ti por aquilo que Tu és. Tu és santo, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és o nosso sustentador, Tu és a nossa vida. Nós Te louvamos, ó Deus, porque em Ti estamos seguros, totalmente seguros. Em Ti podemos confiar em todo o tempo. Nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, pedimos que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, que a Tua palavra fortaleça o Teu povo, que a Tua palavra venha alcançar vidas, Senhor, que sejam salvas pessoas, Deus amado, no nome de Jesus, para o louvor e engrandecimento do Teu nome. Tu és o Senhor sobre todas as coisas, entregamos as nossas vidas a Ti, esse culto, Senhor, que prestamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos, os que estão entrando agora. Alisson, Michele, Deus abençoe grandemente suas vidas. Vamos juntos louvar ao Senhor. O Senhor nos chamou para adorar a Ele em todo o tempo. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Vamos louvar ao Senhor. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Senhor, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Senhor,
te adorar. Para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu sou aqui, se eu quero te adorar. Já não vou, se não for pra te adorar. Para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar. Te adorar, Senhor, estou aqui. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para todo sempre. O apóstolo Paulo, ao narrar, inspirado pelo Espírito de Deus, os propósitos de Deus, o plano eterno de Deus de salvação do seu povo, ele disse: porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele a glória.
seja o nome do nosso Deus para todo sempre. A Ele, somente a Ele, a glória, a honra e o louvor. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico, Autor da Minha Fé. É um cântico que expressa, né, o desejo de ver o Senhor vir nas nuvens com poder e grande glória. Nós vamos louvar o Senhor com esse canto. Quero convidar o Diácono Moisés para ele estar tocando aqui, nos acompanhando. Vamos juntos louvar o Senhor. Autor da minha fé. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde para continuarmos adorando ao Senhor. Começamos o culto às 5 horas. Cantamos alguns louvores. Vamos cantar mais esse louvor em agradecimento e adoração ao nosso Deus. A nossa alma deve anelar, amar a segunda vinda do Senhor Jesus. Vamos juntos adorar a Ele. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria, aleluia, e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, e enfim, por isso eu canto glória. Cante juntamente conosco. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podermos dar as mãos, pois temos todos um, somente um só Senhor. Eis o consolo, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória
parte, ó Pai, ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, e enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Aleluia, aleluia. Quero convidar você nesse momento a orar ao Senhor, louvar a Deus pela obra que Ele fez na sua vida, pela grande salvação que Ele operou em você, operou em mim. Senhor, nós te engrandecemos, nós te adoramos. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és aquele que acrescentaste, Senhor, a verdadeira fé, trouxeste a verdadeira fé, na verdade, ao nosso coração. E és aquele que tem nos sustentado até aqui, e nos sustentarás até o fim. Bendito é o teu nome, porque a força não está em nós, mas a força está no Senhor. O poder está no Senhor. Glórias sejam dadas a ti, porque nós, Senhor, seremos arrebatados pelo Senhor. Aqueles que estivermos vivos aqui na tua vida, seremos arrebatados por ti. Os mortos em Cristo ressuscitarão, todos juntos nos encontraremos com o Senhor e assim estaremos contigo para sempre. Glórias sejam dadas ao Senhor. Pai amado, que os nossos corações sejam consolados, confortados em Ti. Rogamos a Ti, ó Deus, para que aqueles que não têm essa esperança viva no Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, assim como teve misericórdia de nós, Senhor, pecadores. O Senhor venha alcançá-los, venha salvá-los para engrandecimento do Teu nome, no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nessa tarde, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, no nome de Jesus. Eu quero convidar os amados irmãos, aqueles que têm oportunidade de lerem a Bíblia aí, de abrir a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura bíblica, a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Eu vou estar lendo aqui do versículo 1 até o versículo 13 e você pode acompanhar na sua Bíblia. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3,
do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos estar falando nessa tarde sobre o cumprimento da palavra e a segunda vinda de Cristo. Cumprimento da palavra de Deus e a segunda vinda de Cristo, baseado nesse texto que iremos ler nesse momento. Os irmãos que entraram recentemente, sejam todos muito bem-vindos. Começamos o culto às 5 horas da tarde e nesse momento estaremos trazendo aqui a mensagem da palavra de Deus para os nossos corações. O tema que estaremos tratando essa tarde, o cumprimento da palavra e a segunda vinda de Cristo. A palavra do Senhor diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com impetuoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Como falei, estarei tratando sobre o seguinte tema: o cumprimento da palavra e a segunda vinda de Cristo. O apóstolo Pedro, irmãos, escrevendo a um grupo de cristãos, ou a vários grupos de cristãos que estavam dispersos por conta da perseguição que estavam passando, ele estava trazendo à memória deles aquilo que eles já tinham ouvido através dos profetas, ensinamento do Antigo Testamento, e também através dos apóstolos, sobre a segunda vinda do Senhor. E ele queria reafirmar aquilo no coração daqueles crentes, pois, como ele disse, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando seguindo as próprias paixões. Ele adverte aqui que viria nos últimos dias escarnecedores
com os seus escárnios, escarnecendo da palavra de Deus, desprezando a palavra de Deus e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então ele estava advertindo justamente contra os falsos mestres, que não tinham nenhum compromisso com Deus, nenhum compromisso com a verdade, nenhum compromisso com a palavra de Deus. E eles estavam colocando em xeque, duvidando da palavra que era anunciada pelos servos de Deus. Onde está a promessa da sua vinda? Cadê ele que não veio? Ele prometeu voltar a segunda vez e não voltou. Em outras palavras, eles estavam dizendo que Deus era mentiroso, ou que a mensagem que aqueles cristãos pregavam era uma mensagem mentirosa, porque não se cumpria. Queridos, nós estamos vivendo dias que as pessoas perguntam constantemente: será que Jesus virá agora? Será que é o tempo da segunda vinda dele? Outros zombam e fazem aí os seus escárnios da palavra de Deus, e até dizendo: olha, muitas epidemias já aconteceram no mundo, muitas guerras já aconteceram no mundo, fomes já aconteceram em diversas épocas, em diversos lugares. É verdade que tudo isso já aconteceu, mas tudo isso também está apontando para a segunda vinda de Cristo. Tudo isso está apontando para a segunda vinda dele. Nós estamos vivendo um tempo profético de uma maneira específica, estamos vivendo um tempo profético. Todo o tempo que a igreja vive aqui, todo o tempo que os cristãos vivem aqui, vive um tempo profético. Porque Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o pecado ele tem se multiplicado, como Jesus mesmo tinha dito. Os falsos profetas têm se multiplicado, como Jesus falou. E nós temos visto também o cumprimento da palavra dele, desde que ele profetizou de uma maneira tão forte em muitos lugares, com guerras, né? Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, guerras em vários lugares, rumores de guerras. Tivemos epidemias, várias epidemias, e também fomes. Tudo isso está apontando para a segunda vinda dele. E nós devemos estar atentos. A Bíblia nos mostra como nós devemos viver. Nunca vai faltar escarnecedores. Esse tempo é um tempo de angústia, de preocupação e desespero para muitas pessoas. Para os cristãos não deve ser. Para os cristãos deve ser um tempo, irmãos, para nós estarmos mais alerta ainda. Devemos estar mais focados na palavra, buscando entender os tempos, buscando entender os sinais da segunda vinda do Senhor, como ele mesmo deixou muito claro quais seriam esses sinais para as nossas vidas e como nós devemos viver, sempre como cristãos. Qual é a mensagem que Deus está trazendo ao mundo? Então, naquele tempo havia esses escarnecedores, pessoas que escarneciam, que zombavam da palavra de Deus. Não é diferente hoje, como nós já falamos aqui. Mas veja que eles tinham uma argumentação dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles estavam questionando aqui o cumprimento da palavra de Deus. Estavam dizendo, em outras palavras, a palavra de Deus não se cumpre, ela não é verdade. E Pedro agora, queridos irmãos, ainda relatando sobre esses falsos mestres, né, essas pessoas que se levantariam para escarnecer, zombar da palavra de Deus, no versículo 5 ele diz: porque deliberadamente, de livre vontade, ou seja, aquelas pessoas eles tinham conhecimento, tinham ouvido a verdade, mas eles desprezavam deliberadamente, voluntariamente a verdade que eles tinham ouvido sobre a palavra de Deus. Esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pedro afirma aqui que tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus criou a água e fez surgir também a terra, e tudo isso foi através do poder da palavra. No versículo 6, aí quero chamar sua atenção para esse versículo. Ele diz: pela qual
veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, pela qual, pela palavra de Deus, o mundo daquele tempo veio a perecer afogado em água. Ele agora fala que a palavra de Deus veio trazer um juízo a uma geração, a um povo, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo. Que mundo daquele tempo ele estava tratando aqui? Foi o tempo de Noé, a geração de Noé. As pessoas vivendo em pecado, longe de Deus, escarnecendo do conhecimento que tinham de Deus através da criação do Senhor, também através da transmissão oral, mas eles negavam a Deus, eles desprezavam a Deus, vivendo as suas vidas independente do Senhor, e o pecado ia se multiplicando cada vez mais e mais. Quando Deus olhou para a terra, ele viu apenas um homem que agradava a ele, e esse homem era Noé. Deus disse que iria trazer juízo sobre todos os homens, e mandou Noé preparar uma arca, pois iria mandar um grande dilúvio para matar a todos. Noé obedeceu a Deus, preparou a arca, a sua família ouviu a mensagem de Deus. Noé era um apregoador de justiça. A Bíblia nos mostra no capítulo 2, no versículo 5 dessa mesma carta, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir um dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé, ele não só preparou a arca, mas Noé, ele era um pregador da palavra. Ele pregava a palavra para o seu povo, para o povo daquela geração. E as pessoas desprezavam a palavra. Desprezavam a palavra. Não acreditavam que Deus iria mandar chuva do céu, o dilúvio, né? A chuva que nunca tinha caído sobre a terra. A Bíblia diz que até aquele tempo nunca tinha chovido sobre a terra. O que saía era um vapor que regava toda a terra. E o que Noé estava afirmando era algo que eles nunca tinham visto. Nunca tinham visto acontecer, cair chuva do céu. O que nós anunciamos hoje sobre a segunda vinda de Cristo, que o Senhor virá com poder e grande glória, isso é uma mensagem estranha para aqueles que não têm fé na palavra de Deus, aqueles que não creem no cumprimento da palavra. Então é uma mensagem estranha, algo que nunca aconteceu. Mas nós cremos que isso é tão real, é tão verdadeiro. Quando nós cantamos aqui ao autor da minha fé, louvando a Ele, exaltando a Ele, anelando a sua vinda, isso enche de alegria o nosso coração, de consolo o nosso coração, porque cremos na sua palavra. Aquela geração que não deu ouvidos à palavra de Deus, apenas Noé e mais 7 pessoas entraram na arca, que foi justamente os familiares de Noé, juntamente com os animais. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis, no capítulo 7, o versículo 16, que quando entraram aqueles animais, Noé já tinha entrado com a sua família na arca. A Bíblia diz que Deus fechou a arca. No finalzinho do versículo diz que Deus foi quem fechou a arca. E como o próprio Deus tinha fechado, nenhum ser humano podia abrir. Vejamos, irmãos, ou imaginemos o desespero daquelas pessoas. Quando elas começaram a ver aquelas gotas que vinham do céu e veio de maneira cada vez mais abundante, a água subindo sobre a terra, eles lembraram automaticamente da mensagem que Noé pregava. E houve um grande desespero e certamente muitos deles procuraram a arca. Aqueles que estavam mais próximos procuraram a arca, mas a arca estava fechada. O próprio Deus fechou a arca. Nós entendemos que a mensagem da salvação ela está sendo anunciada. A porta da salvação ela está aberta. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á.
A porta da salvação ela está aberta. Assim como a porta da arca estava aberta e ficou aberta por dias. Mas chegou um momento que o próprio Deus fechou. E ninguém mais pôde entrar. E a Bíblia diz que a água foi subindo sobre a terra, foi inundando sobre a terra, a ponto dos mais altos montes todos serem inundados. Ninguém pôde se salvar, somente Noé e sua família, somente aqueles que creram. A porta da salvação, como tenho falado aqui, ela está para fechar. Ainda está aberta. Ainda está aberta a porta da salvação, mas ela vai fechar. E é o próprio Deus que vai fechar. A igreja ela não abriu a porta da salvação, foi o próprio Jesus. Foi o próprio Deus que abriu a porta da salvação. Ele é a porta da salvação. Ele está dando a oportunidade para que as pessoas se arrependam dos seus pecados enquanto há tempo. Mas Ele mesmo vai fechar essa porta. Eu quero só pensar com você aqui o que o apóstolo Pedro ele destaca. Primeiramente ele diz que o mundo foi criado a partir da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus também trouxe juízo sobre o mundo daquele tempo. E ele diz ainda no versículo 7, agora ele começa a mostrar um outro cenário. Ele começa a mostrar uma outra realidade, mas mostrando ainda o cumprimento da palavra e agora vai mostrar a segunda vinda de Cristo. Não será mais um dilúvio que vai cair sobre a terra. O mundo não vai ser mais coberto de água quando foi naquele tempo, como foi naquele tempo. O próprio Deus ele fez uma aliança com Noé. Está lá no capítulo 9 de Gênesis, versículo 15, que ele não destruiria mais o mundo com água. Ele não destruiria mais o mundo com água. Agora nós vamos ver, irmãos, como Deus vai trazer juízo sobre essa terra. Como Deus vai trazer o seu julgamento sobre essa terra. O versículo 7 ele começa a mostrar um outro cenário. Diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, ou seja, pela palavra que foi pregada pelos profetas, que foi pregada pelos apóstolos, pela palavra que o universo foi criado, pela palavra que trouxe juízo sobre o mundo daquele tempo, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido entesouradas para o fogo, guardadas para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ele deixa de falar de água, agora ele começa a falar de fogo. E um fogo que vem para destruir. O versículo 8, ele diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Os seres humanos sempre ficam especulando, quando vai ser o fim do mundo, quando vai ser o dia da segunda vinda de Cristo. O Senhor diz que nós não sabemos nem o dia, nem a hora da sua vinda. Nós não sabemos, Deus não quis revelar isso para nós. Ele deixou os seus sinais que apontam, mas nós não sabemos exatamente. O tempo é de Deus, o tempo pertence a Deus. E aqui ele mostra, irmãos, que o tempo de Deus não é o tempo do homem. E não adianta nós ficarmos fazendo especulações. Infelizmente, tantas pessoas já decretaram a segunda vinda de Cristo para tal ano, fizeram tantas contas aí, infelizmente, desprezando a palavra de Deus e enchendo o coração de soberba, querendo, muitas vezes, até ser mais sábio que o próprio Deus. E não podemos fazer isso, de maneira nenhuma. O versículo 9, ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Então, algumas pessoas naquele tempo julgavam a promessa de Deus demorada, está demorando mais. Talvez muitos nesse tempo também julgam que a promessa de Deus, o cumprimento da promessa está demorada, mas o Senhor, Ele não retarda. Ele virá no tempo exato, no tempo que Ele determinou. No tempo que Ele determinou, não tem quem possa fazer atrasar a vinda dele ou adiantar a vinda dele. Nós vamos ver um versículo mais adiante que parece sugerir isso, mas vamos buscar entender a palavra do Senhor. Então ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça,
senão que todos cheguem ao arrependimento. Porque Deus ainda não trouxe o juízo final sobre os homens ímpios, sobre todos aqueles que vivem distantes de Deus, distantes da vontade de Deus, em desobediência, em rebeldia contra a sua palavra, por conta da sua longanimidade. Deus está, irmãos, dando oportunidade ao homem para que ele se arrependa dos seus pecados. Nós vemos aqui esse Deus tão longânimo, tão misericordioso conosco, com as nossas vidas, com todos aqueles que ainda se converterão a Ele. O versículo 10 ele diz: virá entretanto como ladrão. O Senhor Jesus virá como ladrão. O ladrão, ele não avisa, não coloca um aviso na porta da sua casa dizendo que hora vai vir roubar a sua casa. Ele simplesmente vem, geralmente pega as pessoas de surpresa. Então, a vinda do Senhor não está determinada para o nosso tempo. Nós não sabemos o momento exato que ele virá. E ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com impetuoso estrondo. Olha o que vai acontecer, amados irmãos, no dia da vinda do Senhor. Quando o Senhor vier, os céus se abrirão, ele virá com poder e grande glória. O cenário será: todos os seus santos anjos virão com ele. Ele virá, na visão que ele deu ao próprio João em Apocalipse, montado num cavalo branco. Em seu manto e em sua coxa estará escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele já não virá como veio na sua primeira vinda. Aquele que nasceu em uma manjedoura, aquele que foi humilhado, aquele que foi ultrajado, aquele que foi ferido, aquele que foi morto. Não, ele não virá dessa maneira. Ele virá agora com poder e grande glória. E o que vai acontecer, irmãos, é que a Bíblia diz que nós, os que estivermos vivos aqui, seremos arrebatados. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas o que vai acontecer ainda com aqueles que morreram e não se converteram a Cristo? A palavra do Senhor nos ensina, amados irmãos, de uma maneira muito clara, que quando uma pessoa ela morre aqui sem Jesus, ela vai diretamente para o inferno. A sua alma vai diretamente para o inferno. O seu corpo é sepultado, é cremado aqui, mas na vinda do Senhor Jesus, depois que ele arrebatar o seu povo, ele vai estabelecer o juízo final. E todos os mortos, todos aqueles que não se converteram ao Senhor, também ressuscitarão. Daniel, no capítulo 12, versículo 2, ele falando sobre a ressurreição, diz que uns ressuscitarão para a vida eterna. São justamente aqueles que se converteram a Cristo. E outros, muitos, ressuscitarão para o horror e vergonha eterna. E todos estaremos juntos diante do grande trono branco, diante do Senhor, diante do reto juiz, do juiz dos vivos e dos mortos. Aí estaremos diante dele. Mas o que vai acontecer aqui na terra antes do juízo final? Quando Jesus Cristo vier aqui, que é arrebatar o seu povo, irmãos, a palavra do Senhor nos diz: os céus passarão com impetuoso estrondo. Nós não podemos nem imaginar esse estrondo, esse impetuoso estrondo. Mas será um sinal muito visível que o Senhor chegou para trazer juízo. E também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O versículo 12 ainda diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos.
Ele diz aqui: os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados derreterão. Queridos, pensarmos que os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, a terra ela será atingida por estrelas, o sol, que é conhecida como uma estrela anã, amarela anã, porque é uma das menores estrelas. Existem muitas outras estrelas que são maiores que o Sol. E segundo alguns astrônomos, a Terra, comparada ao Sol, o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Já imaginou, irmãos, esses elementos abrasados em fogo se derretendo e atingindo a Terra? Então é algo catastrófico, é algo terrível o que vai acontecer. E a Bíblia fala sobre isso. E ninguém vai ter tempo de ficar buscando interpretar. Será que é um sinal de Deus ou não? Isso vai ser visível a todos e vai atingir a todos. E eu quero, nesse momento, irmãos, trazer ainda o versículo 11. A mensagem que o Senhor traz ao coração dos seus servos. Ele diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, se tudo isso vai ser desfeito, tudo que vivemos aqui, todas as nossas casas, todos os carros, todos os edifícios, tudo vai ser desfeito. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Deus nos chama a vivermos em santo procedimento e piedade, a vivermos uma vida santa, uma vida dedicada a Ele. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não para alcançar a salvação, não para que o juízo não venha sobre nós, não é isso. Mas, amados irmãos, pela grande obra que Ele fez em nós, pelo que Jesus fez em nossas vidas, por Ele ter nos comprado com o seu precioso sangue e nos ter garantido a salvação, nós devemos viver para a glória de Deus. Nós devemos viver a cada dia, buscar vivermos a cada dia uma vida santa, uma vida piedosa, de acordo com a sua palavra, porque Ele é digno, porque Ele é santo. E devemos viver dessa maneira. E Ele diz ainda: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Aleluia! A vinda do dia de Deus. Jesus Cristo é Deus. E Ele virá com poder e grande glória. E nós devemos esperar. E tem uma outra palavra aqui que ele diz: apressando a vinda do dia de Deus. Parece que há uma contradição aqui, amados irmãos, que é como se a responsabilidade do tempo da segunda vinda dependesse do homem, dependesse de nós. Nós podemos apressar o dia da vinda de Deus. Será que nós podemos realmente interferir no tempo que Deus determinou? Devemos buscar entender isso aqui, amados irmãos, para não nos precipitarmos, e até interpretarmos mal a palavra de Deus, vivendo de maneira errada. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Só virá o fim, Jesus só voltará quando o evangelho for pregado em todas as nações, em testemunha a todas as gentes. Aí virá o fim. Quem tem que pregar o evangelho aqui? A igreja do Senhor. Ela tem que pregar o evangelho. É a responsabilidade, o privilégio da igreja pregar o seu evangelho, pregar a sua palavra. Não, irmãos, não podemos, amados irmãos, entender que todas as pessoas no mundo vão ter que ouvir o evangelho. Nem todas as pessoas no mundo vão ouvir o evangelho. Muitas pessoas morrem sem ouvir o evangelho. Muitas pessoas já morreram sem nunca terem ouvido falar do nome de Jesus. Mas o que está dizendo? É que o evangelho ele vai chegar a todo povo, tribo, língua e nação. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus comprou para Deus os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação.
Então, no dia da vinda do Senhor, no dia que nos encontrarmos com Ele, vamos estar na presença dEle e terá representante de todos os povos, tribos, línguas e nações. O Evangelho ele vai chegar a todos os povos, tribos, línguas e nações, porque Deus tem os seus escolhidos. E quem vai levar o Evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações é a igreja do Senhor. Nesse sentido aqui, irmãos, nós devemos buscar entender o que a Bíblia nos ensina sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus estabeleceu o dia da segunda vinda de Cristo. Ninguém pode retardar ou adiar a sua vinda, apressar a sua vinda, nesse sentido de mudar a data de maneira nenhuma. Mas Ele estabeleceu a segunda vinda de Cristo e estabeleceu também que para que Jesus viesse, o Evangelho seria pregado em todas as nações, em testemunho a todas as gentes. Louvado seja Deus, amados irmãos, pela vida de tantos missionários. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento para isso. Tantos missionários que estão em tantos países, em tantos lugares, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. Missionários brasileiros que estão em Moçambique, missionários brasileiros que estão na Bolívia, missionários brasileiros que estão em outros lugares, que poderiam até nesse tempo buscar vir para o Brasil, estarem com seus familiares aqui, mas estão lá doando suas vidas, muitas vezes em países que têm a saúde muito precária, mas estão servindo a Cristo, estão sendo usados por Deus. O próprio Deus que determinou que a pregação ela fosse feita é o Deus que desperta vidas, que chama vidas para pregar o Evangelho. Nós devemos amar os missionários, nós devemos pregar o Evangelho aos missionários, devemos apoiar para que eles preguem o Evangelho onde eles estão, devemos contribuir, devemos, irmãos, sermos uma bênção na vida deles, acolher esses missionários quando voltem do campo com muito amor, com muito cuidado. Eles estão cumprindo a vontade de Deus, e também sermos missionários aqui. Sermos missionários aqui, pregarmos o Evangelho aqui, onde Deus te colocou, prega o Evangelho, anuncie o Evangelho para a glória de Deus. O versículo 12, ele diz assim ainda: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, nós, porém, segundo a sua promessa, segundo a sua palavra, que sempre se cumpre, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Você espera novos céus e nova terra como o Senhor prometeu em sua palavra? Você anela por isso? Você crê que a promessa do Senhor se cumprirá e que nós iremos viver no novos céus e nova terra, e assim estaremos para sempre com o Senhor? Em Apocalipse, no capítulo 21, João teve a revelação do Senhor sobre o novo céu e a nova terra. E ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Bendito é o nome do nosso Deus para todos sempre. Glória a Deus. O cumprimento da palavra de Deus tem sido real na história. O cumprimento da palavra de Deus
continuará sendo realizada pelo próprio Deus. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras dele se cumprem. E tudo isso que nós falamos aqui, irmãos, se cumprirá. Nós devemos viver uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor, com um coração cheio de gratidão pelo que Ele é, pelo que Ele fez em nossas vidas. Devemos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de Jesus. E você que me escuta ao vivo agora, ou talvez até mesmo quando nós publicarmos aqui, gravado essa live, esse culto que estamos transmitindo aqui, se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Você pode se prostrar diante de Deus. Você pode pedir a Ele perdão pelos seus pecados. Você pode entregar a sua vida a Jesus. Creia em Jesus, naquele que morreu na cruz do Calvário pelos pecadores, aquele que ressuscitou. Ele subiu ao céu e Ele voltará, segunda vez, com poder e grande glória para buscar o seu povo. Se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento e logo em seguida estaremos louvando a Deus com mais um cântico. O canto que nós temos cantado aqui: um dia tudo irá findar, um dia Jesus, Ele voltará. Mas eu quero convidar você a orar juntamente comigo. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra sempre se cumpriu. A Tua palavra, Senhor, é fiel. A Tua palavra é verdadeira. Louvado seja o Teu nome. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua bendita promessa da segunda vinda do Senhor Jesus. E nós sabemos que esse dia glorioso se aproxima para os Teus, para o Teu povo. Sabemos, Senhor, que esse dia também será de lamentação, de choro, de pranto para aqueles que não se arrependeram. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, salve vidas, transforme vidas para a glória do Teu nome. Leva-nos, Deus, a vivermos uma vida santa diante de Ti, uma vida piedosa diante de Ti, uma vida de obediência à Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor, que um dia toda essa vida aqui vai findar, e esse dia se aproxima, em que o Senhor Jesus voltará para buscar a Tua igreja. Glórias sejam dadas a Ti para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com um cântico. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará.
o nome do nosso Deus para todo sempre. Glória a Deus. Que maravilhoso é termos essa certeza bendita no Senhor Jesus, de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto estamos aqui, podemos ser consolados por Ele através da sua palavra, da sua promessa bendita. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor abençoe grandemente a sua família, abençoe a nossa nação. Devemos continuar orando, clamando a Ele por sua intervenção em nossa nação e em todo o mundo. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, todos que estiveram conosco até aqui cultuando, adorando ao nosso Deus. Nós vamos estar divulgando depois esse culto para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, serem edificadas, e oramos a Deus para que vidas sejam salvas por Ele. Então, assim que estiver já à disposição para os irmãos compartilharem, compartilhe com seus familiares, com pessoas que precisam ouvir a palavra dele. Deus abençoe a todos, um grande abraço aos amados irmãos, a quem temos muitas saudades, que está aliviando um pouco da saudade que temos dos amados irmãos. Os irmãos aí na Bolívia também, grande abraço, queridos, saudações desde o Brasil, irmãos que estão aí no Rio de Janeiro, Minas, aqui na Paraíba, outras cidades aqui da Paraíba também. Um grande abraço a todos. Willy, bendiciones, meu irmão. Gusto poder tenerlo sempre aqui com nós outros, compartilhando esse tempo tão hermoso na presença do Senhor. Marlete, Maria Conceição, Michele, irmão Valdecir, irmã Fátima, um grande abraço. Juliana, Lívia. Sim, não podíamos esquecer de mandar um grande abraço e um feliz aniversário para o diácono Renan, nosso querido, amado irmão, diácono aqui da nossa igreja. Deus abençoe grandemente a sua vida. Betânia Saboia, Deus te abençoe, uma alegria tê-la aqui conosco. Silvinha, também acredito que está na Bolívia. Um grande abraço a todos. Nós vamos terminando por aqui. Esperamos em Deus na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite. Na quarta-feira, às 7 horas da noite, vamos estar juntos, mais uma vez, para louvarmos o nome do Senhor, para adorarmos a Ele por aquilo que Ele é, engrandecermos, rendermos graças por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Bendiciones a todos. Paz do Senhor.